Red Bull avalia desempenho no Canadá, com uma entrevista bem completa do Max Verstappen, tá bem legal. Russell fala sobre seu desempenho e a competição contra a McLaren. Chefe da Ferrari aponta falhas no GP do Canadá por parte da equipe. Hamilton exige atualizações e a Ferrari confirma atualizações. O comentário técnico da Sauber sobre o desempenho no Canadá e uma entrevista bem sincera do Bortoleto. Vocês sabem, de segunda a sexta-feira, ao final do dia, tem vídeo aqui em nosso canal para o nosso quadro Notícias Relevantes da Fórmula 1. Sem rumor, sem especulação, sem achismo. Eu valorizo o meu e o seu tempo. Aqui a cobertura é dinâmica e interativa. Além também dos nossos resumos detalhados das corridas, que é muito bom, e as análises técnicas e empíricas. Que a propósito, hoje saiu vídeo novo que é sobre o desempenho do Hamilton no Canadá. Afinal, ele realmente teve problemas, ficou meio segundo mais lento por volta, poderia ter chegado em quarto colocado mesmo? Fizemos análise com base em dados técnicos e telemétricos e você pode conferir tudo isso no vídeo de hoje. Portanto, deixa o like nesse vídeo, hypa ele se possível, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Chefe da Red Bull faz uma avaliação sobre o desempenho da equipe no Canadá e disse algo bem interessante. A corrida, no modo geral, foi boa, sólida, um bom resultado, é claro. Lembremos que Verstappen chegou em segundo lugar e o Tsunoda foi só o 12º colocado. Mesmo assim, ele avalia que o resultado foi bom. Ele ressalta que o primeiro e segundo stint, ou primeiro e segundo turno, muitas pessoas não sabem isso, mas o primeiro stint são as voltas que o Max Verstappen deu, por exemplo, com um pneu médio, pneu amarelo, que ele largou. O segundo stint é após o primeiro pit stop, onde Max Verstappen colocou pneus duros e rodou mais 20 e poucas voltas. Então, um stint é o período completo, a quantidade de voltas que um piloto deu com aquele jogo de pneus, beleza? Chefe da Red Bull ressalta que o primeiro e segundo stint foram complicados, mas no último stint, com um combustível mais baixo, Max Verstappen teve um desempenho às vezes tão rápido quanto o George Russell. Pelo menos foi mais rápido que o Antonelli. E isso foi bem interessante ele ressaltar, pois realmente no primeiro e segundo stint o Verstappen foi alcançado 2 vezes pelo Antonelli. Antonelli tirou 6 segundos do Verstappen, mas no último stint Antonelli não conseguiu. E a conclusão do chefe da Red Bull foi que a equipe teve um desempenho incomum, pois a McLaren não estava competitiva. Elogiou o trabalho bem feito da Mercedes ao longo de todo o fim de semana, foi muito bom. A Red Bull tentou otimizar seu resultado, lembrando que o Tsunoda foi para essa corrida com um carro totalmente modificado. A Ferrari não tinha ritmo, segundo as palavras do chefe da Red Bull. E a McLaren foi a surpresa para todas as outras equipes. Eles tinham ritmo, mas não mais que a Mercedes e nem que a Red Bull. E o mais legal vem na entrevista do Max Verstappen, vejamos. Ele também ressalta que a corrida do Canadá foi incomum, pois a McLaren não estava tão forte, então a Red Bull aproveitou essa oportunidade. Mas nas próximas corridas, em todas as próximas, ele disse, a Red Bull vai precisar de mais desempenho puro e não depender da temperatura baixa, como foi no caso do GP do Canadá. Segundo Verstappen, a Red Bull vem tentando de tudo até ultrapassar o limite, sobretudo nas estratégias, para conquistar resultado. A Red Bull deu um grande exemplo disso na Espanha, por exemplo. Eles não estavam preparados para uma bandeira amarela. Houve a bandeira amarela na Espanha e simplesmente a Red Bull não tinha pneus bons para o Verstappen. E aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Saiu de um pódio para a 10ª colocação. Então o Verstappen salienta que a Red Bull veio usando estratégias muito agressivas, que deixa ele preocupado durante a corrida se vai conseguir executar aquilo ou não. Então para ele não foi uma corrida fácil, mas a equipe dessa vez no Canadá conseguiu lidar bem com isso, diferente da Espanha. E ao final da entrevista, o Verstappen é muito sincero. A Red Bull tem algumas ideias, algumas atualizações para vir que pode melhorar um pouquinho. Talvez dar chance de vitória em uma corrida aqui ou ali. Mesmo assim, não vai dar para peitar a McLaren. O trabalho que a McLaren vem fazendo é extraordinário e vai ser muito difícil de superar. Eles continuam sendo de longe os favoritos, concluiu Max Verstappen. Bom, das 10 corridas até agora, McLaren venceu 7. Outras 2 da Red Bull e uma apenas Mercedes, esta última. E de fato o que temos visto até agora é que outras equipes só conseguem vencer quando as condições climáticas não estão favoráveis para a McLaren. E sobre isso, o George Russell fala a respeito também, e é bem interessante. Russell se pergunta, como podemos estar tão próximos da McLaren? A McLaren tem o carro mais dominante A McLaren tem um carro dominante, e a única razão pela qual Max ou Russell às vezes conseguem superar a McLaren é pela consistência. Enquanto Red Bull e Mercedes têm um desempenho mais consistente, mais padrão em todas as corridas, a McLaren é muito boa em uma pista e no fim de semana seguinte simplesmente não tem ritmo. A variação é gigantesca. Devemos lembrar que neste ano a McLaren venceu corridas 30 segundos na frente da segunda equipe. Que é uma comparação, pessoal? Lembram da época de domínio da Red Bull?
2022, 23 principalmente, Verstappen também vencia corridas 20, 30, 40 segundos na frente da segunda equipe. Só que naquela época, Verstappen colocou dezenas de vitórias seguidas. Red Bull teve um carro dominante até no circuito que tecnicamente não favorecia ela. Já a McLaren, neste ano, não está conseguindo fazer isso. É claro, eles têm um carro dominante, só que quando o carro tem alguma dificuldade técnica num circuito ou condição climática específica, os pilotos não conseguem contornar tão bem esta situação. E é neste ponto que vem o comentário do Russell. Os pilotos McLaren, claro, se referindo aos pilotos, né? Aquela alfinetada, mesmo com um carro tão dominante, não conseguem dominar as corridas. Concorda com ele, pessoal? Deixa aí nos comentários. Chefe da Ferrari apontou algumas falhas massivas, graves, durante todo o GP do Canadá, que começa desde o treino livre 1, treino 2, treino 3, qualificação e corrida. Ele começa falando que a Ferrari errou desde o primeiro treino, onde o Leclerc bateu forte seu carro, destruindo-o quase completamente, ficando sem treinar no treino 2. Ou seja, treino 1 e 2 quem fez foi somente o Hamilton. O chefe da Ferrari também critica a qualificação, a estratégia usada para a qualificação, momento que soltou seus pilotos e até mesmo os pneus que usaram, lembrando que na qualificação no Canadá, muitos usaram pneus médios. E não sei se vocês lembram, caso não lembrem, assistam o meu resumo detalhado da qualificação, foi bem interessante. O Leclerc foi o piloto mais rápido na qualificação em um dos setores, mas mesmo assim foi péssimo no resultado final. Ou seja, o carro tinha desempenho. A Ferrari, equipe e seus pilotos não souberam colocar o desempenho nos números e no resultado. Assim como aconteceu na corrida, Ferrari ainda tinha dúvidas da degradação dos pneus, mesmo com 3 treinos. Dúvidas essas que surgiu porque o Leclerc não treinou direito. E foi justamente com o Leclerc que a Ferrari errou na estratégia. Eles já confessaram isso. Ou seja, o GP do Canadá foi realmente péssimo para a avaliação do chefe da Ferrari. E isso acende ainda mais a frustração de Hamilton. Tudo bem que no GP do Canadá ele poderia ter tido um desempenho muito bom. Conforme mostrei no vídeo mais cedo, assistam lá a análise do desempenho do Hamilton no Canadá. Então aconteceram algumas coisas que vale a pena o destaque. E amanhã eu já lanço o vídeo analisando o Bortoleto. Porém, Hamilton foi muito duro em suas palavras e isso vai levantar rumor para a semana inteira. Vai ser chato acompanhar certos canais do YouTube aí, viu? Só rumor. Mas vamos lá. Aqui é sempre direto e reto para vocês. O Hamilton exigiu melhorias no carro e na equipe. Pois é, a crítica mais severa do Hamilton contra sua própria equipe foi que a Ferrari já tem planos de atualização, mas não trouxe para o Canadá. E isso deixou ele um pouco intrigado ou desconfortável. E ele completou a entrevista dizendo que precisa mudar muita coisa na equipe para a equipe voltar a ser competitiva. E deixa um pouco subliminar a intenção dele, dizendo que ele adoraria falar sobre o que está acontecendo dentro da equipe, porque tem muita coisa acontecendo em segundo plano. Ele não pode falar muito, mas tem muita coisa que poderia explicar essa fase da Ferrari. Problemas dentro da equipe aconteceram demais esse ano. E o objetivo do Hamilton é impactar de forma positiva para promover mudança necessária a longo prazo. Pois pelo campeonato, este ano a Ferrari não está lutando. Ou seja, não adianta mais. O foco então é mudar, atualizar, aprimorar o sistema, a equipe, resolver os problemas internos para no ano que vem, a partir do ano que vem, ser competitivo. E atenção pessoal, só para afastar qualquer tipo de rumor aqui no meu vídeo, Hamilton fala que a Ferrari está com problemas internos, mas a equipe em si não está tão mal no campeonato não. Na corrida passada, terminou na segunda colocação. No Canadá agora que Hamilton teve problemas, perdeu a segunda colocação para a Mercedes, mas mesmo assim estão na disputa pela segunda colocação ainda. Entre os pilotos que a situação é um pouco mais complicada. Max Verstappen está com 155, Russell com 136 e mais longe vem o Leclerc com 104 e o Hamilton apenas com 79. Entenderam que a equipe em si no campeonato não tá tão mal não, é mais gerenciamento dos seus próprios pilotos. Comenta aí sua opinião. E no mesmo dia que Hamilton criticou a equipe, dizendo que ficou sem entender por que a Ferrari não trouxe atualizações, o próprio chefe já respondeu prontamente, dizendo que vai até adiantar as atualizações, que normalmente as equipes levam bastante atualizações para o GP da Grã-Bretanha, que vai ser o 12º. O próximo vai ser na Áustria, casa da Red Bull, e depois vem o de Silverstone. Várias equipes já anunciaram que vão trazer atualizações para lá, a Ferrari é uma delas, mas por conta da alfinetada do Hamilton, talvez a Ferrari antecipe essas atualizações. E sobre essa demora de atualização, o chefe da Ferrari tentou justificar, responder o Hamilton, dizendo que ano passado a Ferrari teve problemas com atualizações, que ao tentar antecipar as atualizações, chegou no carro e elas não funcionaram, estava tudo desregulado. Então esse ano a Ferrari não vai cometer este erro. Então pé no chão e concentração. Audi aumenta a sua confiança para 2026. Pessoal, quando eu falo Audi, entenda a Sauber, tá? Porque a Sauber este ano vai vir a Audi ano que vem e vai ser a mesma equipe do Bortoleto. Hülkenberg, piloto Sauber que pontuou de novo lá no GP do Canadá, uma pontuação que era improvável.
pois a característica do GP do Canadá era totalmente em desfavor do carro da Sauber, e mesmo assim conseguiram pontuar. Hülkenberg foi para o GP do Canadá sem confiança, mas conseguiu galgar uns pontinhos. E ele comenta que seria muito bom continuar com essa saga de vitórias, mas o resultado do GP do Canadá mostra, de fato, que as atualizações realmente valeram a pena e permitiu melhorar a consistência e o equilíbrio geral do carro, até mesmo em pistas que não favorecem o carro da Sauber. O ritmo de corrida tá muito bom, da qualificação nem tanto, mas na corrida o carro da Sauber agora tá muito bem. Então agora sim Hülkenberg está confiante que daqui para frente a Sauber poderá estar sempre na disputa pelos pontos, porque se foi bem na Espanha e também mandou bem em Montreal, o carro tá aprovado, sobretudo em pistas de alta velocidade, Áustria, Silverstone. Pois é, curvas de alta velocidade. Esse foi o intuito, o objetivo da última grande atualização, melhorar o carro para essas pistas. E Áustria e Silverstone são assim. Então vamos torcer para a Sauber. E enquanto um piloto fica muito feliz e confiante e animado, o outro piloto da equipe, que é o Bortoleto, está desanimado. Se diz frustrado por não marcar pontos. Ele deu uma entrevista muito sincera, dizendo que ele precisa falar com a equipe para entender o que a equipe fez no Canadá. Se a abordagem, a estratégia usada foi a certa, porque o Ocon e tantos outros pilotos usaram a mesma estratégia e foram melhor que o Bortoleto. E por causa disso, o Bortoleto se questiona: por que o Ocon marcou pontos usando a mesma estratégia que eu? Será que porque o Ocon esticou mais o primeiro stint? E ele continua sua entrevista, dizendo que nas qualificações ele é tão bom quanto o Hülkenberg. E de fato é, pessoal. Em todas as qualificações, até agora, o Hülkenberg foi melhor em 6 e o Bortoleto em 4. Então tá uma disputa legal. E olha que esse ano é a estreia do Bortoleto na Fórmula 1, tá? E já batendo de frente em ritmo de qualificação com seu colega de equipe super experiente, ponto positivo. Então por causa disso, o Bortoleto volta a se questionar. Na qualificação eu até supero o Hülkenberg, mas na corrida, talvez o Hülkenberg, por ter mais experiência, sabe aproveitar melhor o ritmo do carro durante a corrida. Se colocar em situações ou sair de situações que possa prejudicar o gerenciamento dos pneus. Ele salienta que o Hülkenberg é a inspiração dele e tem muito que aprender com o Hülkenberg, mas mesmo assim, isso é muito frustrante, não marcar pontos. Seu colega de equipe marca, o carro tem potencial para marcar, mas ele não pontua. Isto é frustrante. E meus amigos, fiquem tranquilos que exatamente sobre isso vai ser o próximo vídeo de análise técnica aqui do canal. Dessa vez poderemos fazer uma análise empírica muito detalhada sobre o motivo do Bortoleto não ter pontuado e outros pilotos que usaram a mesma estratégia terem pontuados. Vou começar a trabalhar nesse vídeo e vocês vão gostar do resultado. Então deixa o like, hypa esse vídeo se possível, compartilhe para os amigos, inscreva-se, somos quase 85 mil. E considere também virar membro do canal para apoiar e fazer parte direta da comunidade. Abraço, Deus te abençoe.